Hello people, I'm Adri and today we are going to talk about future time. I'm back. Olá pessoal, eu sou a Adri e hoje falaremos sobre o tempo futuro. Como vimos no vídeo anterior, quando falamos sobre o will, existem outras formas de falar o futuro em inglês, já que eles não possuem conjugação do verbo como nós. Assim, lá não existe o futuro do presente. O que existe são outras formas diferentes de se levar o verbo para o tempo futuro através de auxiliares. Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego, quando volto do serviço, quero... Para quem não sabe, o futuro do presente é aquele tempo em que em português conjugamos dando a intenção de que algo irá acontecer, ou que esperamos que aconteça. Vamos ver um exemplo com o verbo viver, que em inglês é to live. Em português, no presente, eu digo eu vivo. No futuro, eu digo eu viverei, ou seja, o sujeito é o eu e o viverei é o meu verbo conjugado. E para cada pessoa no português, eu vou utilizar o verbo de uma forma. Então eu digo eu viverei, tu viverás, ele viverá, nós viveremos, vós vivereis, eles viverão. Por exemplo, eu viverei feliz para sempre. No inglês, como eu disse no vídeo anterior, é muito mais fácil. Eu preciso apenas de uma auxiliar para dar essa intenção ao meu verbo e não muda de uma pessoa para outra. Todas ficam iguais. Como hoje falaremos sobre o going to, vamos ver como ficaria na frase anterior. No presente eu digo I live. No futuro eu digo I am going to live. I'm going to live. Ou seja, no presente eu digo I mais o verbo e o restante da frase. No futuro eu preciso do sujeito, que seria o I, o am, que é o meu verbo to be, o going to mais o meu verbo. Então, I, sujeito, am, o verbo to be, going to, que vai levar o que para o futuro? O meu verbo to live. Ou seja, I'm going to live. E o restante da frase. É claro que eu posso utilizar o verbo to be de forma contraída, já que não existe a contração do going to dentro da linguagem formal. Vamos ver alguns exemplos. You are going to study history at the museum today. You're going to study history at the museum today. She is going to work at the gym. She's going to work at the gym. He is going to live in Rome next year. He is going to live in Rome next year. You are going to be the champion this semester. You are going to be the champion this semester. We are going to fight for freedom. We are going to fight for freedom. They are going to clean the house. They're going to clean the house. O que eu preciso observar é que eu tenho um verbo, to be, assim eu preciso ver a pessoa que faz algo na frase. Assim, se for o I, eu irei utilizar o am going to be, I am going to be, ou I'm going to be. Se for o he, o she ou o it, is going to, ou he is going to, she is going to, it is going to. Se for o you, o we e o they, eu utilizo o are going to, you are going to, we are going to e they are going to. Notem que going to não mudou em nada. Apenas precisei prestar atenção no meu verbo, se seria o is, o are ou o am. E isso também é fácil, né? Já sabemos que ao utilizarmos o will como auxiliar, que eleva o meu verbo para o futuro, temos 0% de certeza. Nenhuma certeza de que algo aconteça, ou ainda que tomamos a decisão na hora em que falamos ou fazemos algo. Não existe uma programação. O going to, pessoal, é como se fosse a continuação do will. Imaginem que estamos conversando e eu digo I will travel to Salvador. Nesse momento, eu tive uma ideia. I will travel to Salvador. Na hora eu falei, mas não existe nada, eu simplesmente estou pensando em fazer isso, pensei em fazer isso. Mas eu chego em casa, pesquiso no site os valores da passagem, olho no calendário uma boa data para viagem, compro a passagem, então eu digo I'm going to travel to Salvador. Na primeira vez quando eu disse I will travel, eu apenas lancei a ideia, eu não tinha nem certeza do que poderia, se daria certo ou não. Quando eu disse na segunda vez I'm going to travel, já havia um planejamento, eu já premeditei, até calculei a dia e hora da viagem, havia uma certeza maior.
digamos que uns 70% de certeza. Mais um exemplo seria, imaginem que estamos conversando e o telefone toca. Eu digo, I got it. Foi algo inesperado que exigiu uma ação imediata. Ou eu atendo ou não, é momentâneo. Mas se eu estivesse esperando essa ligação, eu já sabia que iriam ligar, eu diria, I'm gonna get it. Viram? O going to eu uso quando existe uma premeditação, uma certeza maior de que algo vai acontecer, uma ideia que já virou um plano ou uma meta. Perceberam que eu usei gonna quando usei os dois últimos exemplos? Foi intencional, porque queria mostrar para vocês que não existe, como eu disse antes, a contração do going to quando eu uso o inglês formal, ao falar com o chefe, um superior, em um documento, em um e-mail profissional, por exemplo. Porém, no inglês falado, em conversação mais informais, é comum utilizar o gonna. Assim, quando eu digo She's going to work in Curitiba ou She's going to work in Curitiba, na forma falada, eu posso dizer She's gonna work in Curitiba. Notem, o gonna não exige o to. Então, she's gonna work in Curitiba. I am going to travel to Ireland. Ou I'm going to travel to Ireland. Na forma falada, I'm gonna travel to Ireland. They are going to sleep now. Ou they're going to sleep now. Na forma falada, they're gonna sleep now. Mas hoje vamos frisar o uso do going to na utilização formal, ok? Os exemplos que eu darei com gonna são apenas para efeito de conhecimento da existência dele. Ao negar algo no futuro com o going to, a minha frase segue a seguinte estrutura. She is not going to eat pancakes for lunch. She's not going to eat pancakes for lunch. Para fazer uma pergunta no futuro com o going to, eu digo Are you going to take a bath before dinner? Como eu utilizei, primeiro eu coloco o verbo to be, que é o are, depois eu utilizo o sujeito, que é o you, a pessoa que vai praticar a ação, o going to, que vai levar o meu verbo take a bath, para o futuro, ou seja, tomar banho. Are you going to take a bath before dinner? Você vai tomar banho antes do jantar? Is he going to wash the car? Is he gonna wash the car? Ele vai lavar o carro? Are they going to have that talking now? Eles vão ter aquela conversa agora? Mas vamos fazer uma breve revisão. I'll have dinner with Wagner today. Nesse caso, eu estou premeditando algo que ele nem sabe, eu pensei nisso agora. É o que eu estou querendo fazer. I'll have dinner with Wagner today. I'm going to have dinner with Wagner today. Ele já sabe, já está combinado, está tudo planejado. Nesse caso, I'm going to have dinner with Wagner today. Eu vou jantar com o Wagner hoje. I'm gonna have dinner with Wagner today. Totalmente informal. Apenas na conversação com amigos, com pessoas com as quais você tem intimidade. I'm gonna have dinner with Wagner today. Eu vou jantar com o Wagner hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, fiquem com Deus e até a próxima!